Após a morte do Ayatollah Khomeini, o equilíbrio de poder mudou no Oriente Médio. Antes dos ataques desta semana, o Irã já tinha papel central na política regional há décadas. Mas agora bem, parece que essa ordem está com os dias contados. Mesmo que o regime de alguma forma sobreviva a esta guerra intacto, a retaliação maciça que desencadeou contra seus vizinhos significa que ele permanecerá isolado num futuro próximo. Considerando isso, o Irã já bombardeou, entre outros alvos, cerca de 1/5 do suprimento mundial de gás natural liquefeito. O do Catar, a maior refinaria da Arábia Saudita e cidades essenciais para os Emirados Árabes Unidos como refúgio de estrangeiros ricos. O sentimento geral na região é que a República Islâmica finalmente ultrapassou todos os limites. Com a influência do Irã diminuída e seu regime sob uma pressão sem precedentes, o mapa regional já começa a se redesenhar. Veja como pode ficar quando os tiros finalmente cessarem. As novas linhas de falha. Apesar de não alcançar a hegemonia desejada, Teherã ainda exercia grande influência no Oriente Médio. Mas com o regime agora sobrevivendo por aparelhos e possivelmente à beira do colapso, seus vizinhos estão prestes a correr para preencher esse espaço. Em toda a região MENA, novas facções de alianças formais e informais já surgem. A principal delas é o surgimento de dois blocos pouco coesos que se opõem. O primeiro é liderado por Turquia, Arábia Saudita, Catar e Egito, enquanto o segundo é centrado em Israel e seus aliados nos Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Marrocos. Agora, a razão por trás dessas novas linhas divisórias é complicada, para dizer o mínimo. Já discutimos isso em outros vídeos, mas hoje vamos focar nos principais pontos, começando com Turquia versus Israel. Ankara e Jerusalém apresentam há décadas oscilações de tensão, resultado da ocupação israelense da Palestina. A Turquia já se ofereceu várias vezes para mediar o conflito e critica abertamente as ações externas de Israel sob Netanyahu. As relações entre ambos pioraram em 2023 após a invasão da faixa de Gaza por Israel. A Turquia vem se destacando como líder regional ao alinhar-se com sentimentos predominantes nas esferas árabe e muçulmana. Nos últimos anos, o presidente Erdogan adotou uma postura de confronto em relação à faixa de Gaza. Por exemplo, ele chamou publicamente Israel de Estado terrorista. Afirmou que o Hamas é um grupo de libertação não terrorista e acusou o governo israelense de genocídio contra os palestinos. Israel, surpreendentemente, tende a não apreciar os comentários desse pessoal. Embora tenham ocorrido reconciliações periódicas nas últimas 2 décadas, com ambos apoiando o Azerbaijão em guerras por Nagorno-Karabakh, por exemplo, eventos recentes indicam que a rivalidade entre eles cresce, pois ambos querem ampliar sua influência no Oriente Médio. Há também os Emirados Árabes Unidos, único país do Golfo aliado de Israel em vez de seus vizinhos. A aliança surge principalmente do interesse dos Emirados em apoiar diversas facções dissidentes no Oriente Médio e Norte da África, como os movimentos de independência da Somalilândia e Puntland, o general Haftar no leste da Líbia, e ao fornecer apoio militar e financeiro às Forças de Apoio Rápido do Sudão, grupo paramilitar atualmente em uma guerra civil genocida contra o governo sudanês. O motivo por trás de cada um desses investimentos poderia ser tema de uma série de vídeos. Mas, para este vídeo, basta dizer que os interesses financeiros do governo dos Emirados se beneficiam enormemente dessas alianças. Israel tomou uma postura ousada ao apoiar facções dissidentes e foi o primeiro país a reconhecer a independência da Somalilândia em dezembro de 2025. Abu Dhabi preferiu entregas clandestinas de armas em vez de declarações públicas. Continua negando isso e qualquer ligação com as RSF, por exemplo, além de ignorar frequentemente a autoridade de Mogadíscio ao investir na Somalilândia. Essas atitudes, somadas à recusa recente em assinar declaração contra o reconhecimento da Somalilândia por Israel, indicam que as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Somália pioraram tanto que a Somália proibiu o acesso dos Emirados aos seus portos, mesmo sendo um de seus maiores clientes. Em artigo recente para o Centro Árabe, em Washington, D.C., o CEO da Gulf State Analytics, Giorgio Keferio, comentou sobre a situação, citando:
A ruptura entre Mogadíscio e Abu Dhabi reflete o enfraquecimento da aliança entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Em várias linhas de fratura regionais, houve atritos entre a Arábia Saudita e o eixo de fragmentação formado pelos Emirados Árabes Unidos e Israel. Depois que o Iêmen se tornou um grande ponto de tensão entre Riad e Abu Dhabi no final de 2025 e início de 2026, a questão Somália-Somalilândia agora é o foco da competição estratégica entre eles. Fim da citação. Por fim, analisemos a Arábia Saudita, o Catar e outros estados do Golfo alinhados à Turquia. A aliança se formou principalmente após o ataque aéreo israelense em Doha, no Catar, no outono passado, que atingiu um complexo residencial com negociadores do Hamas e suas famílias. O ataque matou 6 pessoas, entre elas uma autoridade do Catar, e feriu muitos outros, muitos dos quais civis. A ONU condenou a violação da soberania do Catar, que gerou indignação entre os vizinhos, apesar de desentendimentos anteriores. E lembre-se, Doha foi bloqueada por esses mesmos vizinhos entre 2017 e 2021. A maioria dos outros estados do Golfo viu o ataque como agressão à sua soberania e ameaça à segurança de todos. Aos olhos deles, esse ataque mostrou que Israel deixou de ser um parceiro previsível. Nenhum dos estados do Golfo, porém, está contra Israel por solidariedade ao Irã. Pelo contrário, eles praticamente já romperam com o Irã. Afinal de contas, o Irã bombardeou a maioria deles ao longo da última semana, mirando ativos econômicos como refinarias de petróleo e aterrorizando cidades. A escala e o alcance dessas ofensivas parecem ter sido uma antecipação de que os estados do Golfo buscariam a paz. Mas, pelo menos até o momento em que escrevo, isso ainda não aconteceu. Agora, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Israel formam alianças e rivalidades, mas se unem contra o Irã sem descartar retaliação contundente. Essas novas alianças em torno do Irã já estavam se formando e agora devem se solidificar ainda mais. Enquanto a República Islâmica se aprofunda em conflitos internos e externos, seus vizinhos certamente se preocupam com as consequências. Mas nenhum deles estava particularmente ligado a Teherã. Mas e quanto àquelas facções que estavam como atores não estatais, como o Hezbollah, que dependem fortemente do Irã há décadas? Bem, antes de entrarmos no Hezbollah e no que o colapso do Irã significa para sua rede de proxies, uma nota rápida para quem quiser se aprofundar em histórias como esta. Veja o War Fronts, site para assinantes com 2 vídeos e 2 artigos exclusivos por semana, ou ao menos é o que eu normalmente diria agora. Desde o início da crise do Irã, aceleramos a produção de artigos e vídeos exclusivos para manter nossos assinantes informados sobre o colapso no Oriente Médio. Desde segunda-feira, tivemos um artigo de especialista sobre como os estados do Golfo podem combater drones Shahed iranianos. Um vídeo sobre como o dia 7 de outubro levou Teherã à situação atual e um episódio especial de perguntas e respostas para suas dúvidas mais urgentes. E também entrevistamos o embaixador iraniano, porque, bem, por que não? Você entendeu? War Fronts é onde você vai se quiser se aprofundar nas histórias de guerra e geopolítica que afetam o mundo. Atualmente, custa $5 mensais ou 50 anuais. Esse é o War Fronts. Agora, vamos continuar o vídeo. O poço secou agora. Quaisquer que sejam os resultados dos ataques das forças americanas e israelenses para o Irã internamente, as consequências na região mais ampla serão extensas. A influência externa do Irã, via representantes políticos, ataques cibernéticos e apoio a grupos militantes, há tempos desestabiliza o Oriente Médio, do Líbano à Síria e Iraque. Agora veremos como ficará a região. Sem Teherã se intrometer pela primeira vez em muito tempo, sem um Irã forte, o Hezbollah terá perdido seu principal apoiador. O Irã forneceu ao grupo libanês armas, financiamento e treinamento desde sua criação em 1982 e, em 2018, o ano mais recente para o qual temos dados oficiais, calcula-se que pagava cerca de $100 milhões anuais para apoiar o Hezbollah. Se o Irã não puder mais financiar suas operações, o Hezbollah terá que buscar outras fontes de recursos, mas isso talvez não baste.
O apoio iraniano representou a maior parte dos recursos do Hezbollah e é totalmente possível que, sem o respaldo contínuo do Irã, o Hezbollah talvez nem consiga sobreviver. Especialmente considerando a missão paralela de Israel nesta guerra de acabar com o grupo de uma vez por todas, o impacto do enfraquecimento do Irã vai além do Hezbollah. Outros grupos de proxy e aliados não estatais no Oriente Médio que devem ser afetados incluem o Hamas, em Gaza, os Houthis, no Iêmen e milícias no Iraque. Esses grupos podem ter que buscar novos patrocinadores, operar mais independentemente ou se dividir em partes menores da organização original. Se o caos interno impedir o Irã de apoiar esses grupos, a segurança de Israel pode melhorar muito. O Irã, envolvido em turbulências internas e incapaz de manter sua rede de proxies, seria bem menos ameaçador aos interesses israelenses a curto e médio prazo. Por outro lado, é improvável que um grupo como os Houthis simplesmente diga: fizemos o nosso melhor, e arrume as coisas para ir embora, caso o regime iraniano colapse. Em vez disso, a região pode se ver à mercê de grupos proxies, que já não tem ninguém para controlá-los. Isso pode torná-los menos ameaçadores, mas também os torna muito menos previsíveis. Então, essas são as implicações regionais mais amplas. Mas e quanto ao próprio Irã? Quando essa guerra acabar, o país conseguirá manter seu regime religioso, linha dura, ou passará por uma transformação radical? Como mostra a nossa aposta fracassada no Polymarket sobre o início da guerra, não somos videntes e estamos desapontados. Só um comentário meu. Se tivesse acontecido até 31 de janeiro, eu teria ganhado $8.000. Foi assim que eu estava tão envolvido nisso só um mês atrasado. Eu sou um degenerado. Mas não parece cedo demais para começar a especular sobre o que vem a seguir, especialmente porque os próximos passos do Irã podem determinar o formato do Oriente Médio pelas próximas décadas. Sombras de um novo Irã? Vamos tirar o aviso principal da frente. Ainda é muito possível que o governo clerical continue. A morte do Ayatollah não foi um golpe significativo, nem desfez as estruturas do governo iraniano, e não há indícios de colapso iminente da autoridade central. Um governo temporário, formado pelos presidentes em exercício do Irã, chefe do judiciário e um membro do Conselho dos Guardiões, assumiu interinamente, até a Assembleia dos Peritos, com 88 membros, se reunir para escolher um novo líder supremo. É aí que entra Mujtaba Khomeini, o filho de 56 anos do falecido Ayatollah. O jovem Khomeini entrou na Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, para servir na guerra Irã-Iraque logo após concluir o ensino médio. Em seguida, estudou e ensinou com o clérigo mais reverenciado do país em Qom. Muitas fontes no Irã o identificaram como o principal favorito para se tornar o próximo líder supremo do país. Mas e se isso não acontecer da maneira que deveria? Autoridades de Israel e do Irã relataram que o prédio da Assembleia, onde seria eleito o novo líder supremo, foi atingido e gravemente danificado. Os relatos variam sobre mortes ou feridos, mas a mensagem de Israel com o ataque é clara. Não querem permitir a nomeação de um novo Ayatollah. Então, com isso em mente, vamos tirar um momento para teorizar como o Irã poderia ser se deixasse de ser governado pelo clero, se não houver um novo Ayatollah. A primeira, e possivelmente menos caótica, é uma transição controlada da teocracia atual para um governo civil. Embora a incapacitação da liderança do Irã criasse um vácuo de poder no topo do governo, grande parte do Estado permaneceria intacta. Conflitos internos entre oficiais e facções seriam mínimos e a administração do Estado seguiria sem grandes interrupções devido ao governo temporário. A segunda opção é parecida com a primeira, mas inclui o retorno à monarquia constitucional. O filho mais velho do último Shah do Irã, Reza Pahlavi, vive no exílio desde a Revolução de 1979, que derrubou seu pai. Nos últimos 47 anos, ele tem defendido consistentemente que o Irã siga ideais democráticos, seculares e liberais a partir de sua casa nos Estados Unidos. No entanto, apesar de sua enorme popularidade dentro da diáspora iraniana, não está claro quanto apoio Pahlavi realmente tem em seu país de origem. Muitos iranianos se opõem tanto ao regime dos ayatollahs quanto ao retorno da monarquia, já que o Shah foi deposto por uma razão.
É um fato sombrio da história que o que veio depois dele foi muito pior que seu governo cleptocrático. Embora Pahlavi tenha declarado repetidamente que não busca uma posição política, nem deseja restaurar a monarquia para si mesmo, ele se ofereceu para servir como líder de transição para facilitar a implementação de qualquer forma de governo que o povo iraniano escolher. Se o povo escolher uma monarquia constitucional, segundo o raciocínio que assim seja, embora não se saiba o quão livre e justa seria essa votação. Mesmo assim, um Irã sob liderança de Pahlavi provavelmente seria bem mais alinhado aos interesses ocidentais do que um governo civil. Pahlavi viveu quase toda a vida nos Estados Unidos, e morar no Ocidente não quer dizer que você goste dele. Exemplo A. Os anos de Kim Jong-un em um internato suíço de elite. É improvável que Estados Unidos e Israel forcem mudança de regime. Só para depois dizer algo tipo, não, tranquilo, cara, pode voltar a nos odiar. Embora tudo isso pareça uma alternativa melhor à repressão brutal da teocracia islâmica dos últimos 50 anos, um retorno à monarquia não estaria livre de desvantagens. Um artigo do Centro Tishk de Estudos do Kurdistão, publicado em janeiro, observa que a monarquia no Irã, historicamente, dependeu de agressiva centralização e homogeneização cultural. As etnonações não persas eram tratadas como obstáculos à unidade nacional. O monarquismo contemporâneo não conseguiu romper com esse legado. Há apelos repetidos por integridade territorial e unidade nacional sem compromissos reais com descentralização, direitos coletivos ou divisão de poder. Fim de citação. Os monarquistas iranianos, de forma bastante consistente, se posicionam contra facções da política iraniana, como republicanos, feministas, esquerdistas e ativistas étnicos. Por isso, não há muita confiança na autonomia ou proteção desses grupos sob um novo Shah. Agora, vamos para um lado mais sombrio, certo? A terceira possibilidade é o colapso político, resultando em Estado militar. O fim da legitimidade religiosa e da autoridade clerical levaria as forças armadas a intervir para manter a ordem, formando uma quase junta militar e mantendo um clérigo como fachada. Grande parte da estrutura de poder poderia permanecer intacta, mas quem controlaria seria a facção militar, não o establishment islâmico. Jonathan Panikoff, ex-oficial de inteligência do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, afirmou que o fim do regime tende menos a promover a democracia e mais a gerar algo diferente, o que alguns estão chamando de guarda revolucionária Istão, um Estado controlado pelos militares que pode oferecer um novo líder supremo como um símbolo para milhões de iranianos conservadores, mas com o poder firmemente nas mãos do corpo da guarda revolucionária islâmica, fecha aspas. O cenário pode se desenrolar de algumas maneiras. A escolha de Mujtaba Khomeini não significaria domínio total da guarda revolucionária, pois ele teria mais autonomia que um simples fantoche do guarda. Mas seu alinhamento com os militares provavelmente fortaleceria ainda mais a guarda revolucionária na política do país. A ascensão dele, ou de qualquer apoiado pela guarda revolucionária, mostraria que o corpo de guardas revolucionários e seus aliados linha dura ainda comandam. Na verdade, já podemos estar vendo os primeiros passos desse cenário. Desde o início das hostilidades, a Guarda Revolucionária ampliou tanto sua influência que hoje participa de todas as decisões importantes do governo iraniano. Como braço das forças de segurança do Irã, recebe ordens diretas do Ayatollah, inclusive para reprimir protestos. Esse cenário pode tornar manifestações públicas de dissidência ainda mais mortais do que antes. Sob comando da Guarda Revolucionária, a cúpula dificilmente buscaria reconciliação com Israel ou Estados Unidos. O povo iraniano teria que continuar enfrentando a tempestade da melhor forma possível. A quarta e última possibilidade é o caos, uma fragmentação descontrolada da antiga ordem. Isso duraria até que algum tipo de conclusão fosse alcançada, seja daqui a meses ou anos. A oposição do Irã está dividida entre várias facções, cada uma com seus próprios objetivos. Se a autoridade teocrática pré-existente fosse removida e grupos rivais da Guarda Revolucionária Islâmica lutassem, haveria disputa entre facções como monarquistas, republicanos, esquerdistas e separatistas de minorias étnicas, todas tentando impor sua vontade. Isso seria um desastre para o iraniano comum.
O cenário basicamente seria uma guerra civil com vários beligerantes, onde vários grupos armados disputam o poder no centro, enquanto outros tentam criar seus próprios estados étnicos e feudos. Milhões de iranianos seriam deslocados e o Irã teria destino semelhante ao da Iugoslávia nos anos 90 ou da Síria nos anos 2010, provavelmente com toda a atrocidade e limpeza étnica envolvidas. Tiros e explosões distantes, ou talvez nem tanto, seriam o pano de fundo da vida cotidiana em cidades antes habitáveis. Sob o Ayatolá, a fome daria as caras, assim como doenças e violência. Você entendeu? O desfecho é os 4 cavaleiros chegando à cidade com seus comparsas, enquanto Washington tenta fingir que não tem relação com a carnificina. É importante destacar que este é o pior cenário possível, não o mais provável. Se 2 décadas de interferência no Oriente Médio deveriam ter ensinado algo ao Ocidente, é que sempre devemos nos preparar para o pior desfecho. Então esperamos ter dado a você uma boa visão geral de como isso pode se desenrolar. Um vislumbre de todos os caminhos possíveis que surgem agora, antes de sabermos qual mundo seguirá. Mesmo agora, porém, uma coisa é certa. Seja o Irã se reerguendo e reinstaurando sua teocracia, criando um novo governo ou se fragmentando, esta guerra mudará o Oriente Médio para sempre. Ao começarem a guerra aérea contra a República Islâmica, Donald Trump e Benjamin Netanyahu fizeram uma das maiores apostas da história recente. Com a reputação deles, sim, mas também com o futuro de todo o Oriente Médio. Tudo o que podemos fazer agora é esperar para ver se estamos testemunhando 2 mestres do pôquer em ação ou 2 idiotas apostando a casa com um par de 3. Obrigado por assistir.